Romanos 16. Nós vamos ler os primeiros 16 versículos. Já desde o capítulo 15, né, nós chegamos assim numa parte mais pessoal de Paulo. Né? Chegamos nessa parte que ele fala dos planos que ele tem, que ele fala também do seu chamado, né? E Paulo estava bem ciente do seu chamado. E a gente falou, nós também estamos, nós sabemos qual é o nosso chamado. Incrível que Paulo sabia desde a sua conversão, que ele seria o apóstolo para os gentios. E como isso ajudou ele em toda a trajetória, sabendo para que ele não foi chamado, né? Para não se meter em outras coisas, para não perder tempo com outras coisas, porque ele sabia que era isso. E ao mesmo tempo ele estava sempre aberto para fazer o que Deus quisesse, né? A vontade de Deus. E aí ele foi usado em várias formas, né? Para principalmente alcançar os gentios. Plantou muitas igrejas, né? Escreveu cartas, mas inclusive levantou uma oferta das igrejas dos gentios para levar para Jerusalém. Então ele estava falando disso, né? Dos planos. Então sempre que ele precisava tomar uma decisão, ele se lembrava, qual é o meu chamado, qual é aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, eu vou usar os meus dons para isso. E hoje o foco vai ser amigos no reino de Deus. Então a gente vai ver que em todo o tempo que ele fazia, né, essas coisas do seu chamado e tudo mais, ele estava preocupado em fazer amizades. Ele estava preocupado em criar relacionamentos profundos com as pessoas com que ele estava em contato. Então, Paulo, o maior teólogo, a gente pode dizer, de todos os tempos, não era aquela pessoa trancada no quarto, né? Aquele cristão totalmente retraído em isolação, né? Do mundo inteiro, no monte, né? Ou sei lá, no monastério, com a cabeça nas nuvens e a cabeça nos livros, né? Não, ele estava sempre envolvido com as pessoas. Realmente, a gente vê através desse capítulo um irmão com o coração cheio de amor pelo próximo e principalmente pelos outros irmãos. Uma pessoa, você também pode ver no livro de Atos e nas cartas dele, uma pessoa muito prática, sempre investindo a sua vida na vida dos outros, para poder levar cada pessoa para mais perto de Jesus, né? E nunca fazendo o ministério sozinho, mas sempre chamando mais pessoas para descobrirem o seu chamado, para estarem envolvidos na obra de Deus e no reino de Deus. Claro que ele queria ganhar almas para Jesus, né? Ele foi chamado para alcançar os gentios principalmente, mas ao mesmo tempo ele nunca esqueceu de criar laços de amizade, de construir relacionamentos através do convívio, de compartilhar sua própria vida com as pessoas através do discipulado. Então isso aconteceu o tempo todo e o capítulo 16 é prova disso, né? É praticamente aí o carimbo, né, sobre essa vida que ele gastou amando outras pessoas. E como a amizade é sempre uma troca mútua, né? Obviamente, Paulo abençoou muita gente. Quantas pessoas não se converteram por causa do ministério dele, né? Quantas pessoas não tiveram a sua fé alicerçada, né? Realmente um fundamento da fé para o resto da vida por causa de Paulo. Uma vez foram dois anos e meio, outra vez foi 1 ano e meio numa cidade. Ele foi investindo nessas vidas. Porém, quantas vezes Paulo também recebeu dos irmãos? E a gente não pode esquecer disso, que uma mão de, né, duas vias, né? Então, uma via de duas mãos, a gente sabe que você dá, mas também recebe. E a gente vai perceber o quanto os irmãos ajudaram Paulo, o quanto ele foi abençoado por esses irmãos que ele menciona aqui. Então, esse capítulo mostra realmente a profundidade, nível de profundidade desses relacionamentos e a gratidão de Paulo também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ler os versículos de 1 a 16 de uma vez só. Aí eu vou fazer falar de alguns aspectos, né, alguns comentários a respeito e depois a gente vai, assim, ponto por ponto nos versículos.
Versículos de 1 a 16, diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor da maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu irmão, meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Muitas saudações, né? Porém, a gente vê ali tantas amizades e relacionamentos com Paulo, né, e essas pessoas. São, no total, 26 nomes, mais 2 pessoas anônimas, né? A mãe e a irmã de uma dessas pessoas. E a gente vê aqui, em primeiro lugar, o retrato da igreja de Roma. E, inclusive, o retrato de uma igreja saudável, né? De uma igreja que poderia existir dessa forma em qualquer lugar, e deveria. Uma igreja que é composta de pessoas de todo tipo, né? Tinha mulheres, tinha homens ali nessa lista, né? Pessoas com todo tipo de nome, então com todo tipo de histórico, nome judeu, nome grego, nome romano, né? Bem misturado ali. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que são livres e pessoas que, né, são escravos ou que eram escravos e se tornaram livres. Algumas dessas, muito provavelmente até ligadas com o Palácio de César, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Igrejas caseiras, né? Pessoas que simplesmente abriram a sua casa e estava ali um pequeno grupo e para lá um pequeno grupo e as pessoas se encontrando assim. E a gente entende que a igreja de Roma e toda a igreja é para todos, né? É para pessoas, porque sem pessoas não existe igreja. A igreja é o conjunto de pessoas. Não importa ter um prédio maravilhoso, gigantesco, né? Uma organização como uma empresa, uma agenda maravilhosa, sem pessoas, né? Não tem igreja. A igreja são pessoas, e são pessoas de todo tipo de nível, de categoria. A igreja, o evangelho é para todos. Não existe categoria ou grupo de pessoas que seja excluída ou que não seja bem-vinda, né? Desde o começo, a igreja é para todos os tipos de pessoas, né? Todos os sexos, todas as classes sociais, todas as profissões, né? Todo tipo de histórico, né? De história que as pessoas têm, todo tipo de nacionalidade, cor de pele, não importa, porque Jesus ama a todos. Jesus morreu por todos. Jesus quer que todos possam ter um relacionamento com Ele e que todos sejam bem-vindos, né? Na igreja do Senhor Jesus. E, inclusive, a igreja, eu creio, deveria também ser um retrato da comunidade onde está. Então, se
a comunidade é muito diversa, né? Com, sei lá, muitas nacionalidades ou muito tipo de mistura de classe social, a igreja deveria refletir isso, deveria espelhar, né, que está nessa comunidade alcançando todas essas pessoas que se encontram nessa cidade ou nessa comunidade. E com certeza a igreja em Roma conseguiu fazer isso, porque era tão diversa a igreja. E nós podemos orar que nós possamos alcançar todo tipo de gente, né, que se encontra ali nessa comunidade, nesse bairro e nessa cidade. Bom, segunda consideração, depois de ler tudo isso. Paulo nunca foi para Roma, né? Nunca tinha ido para Roma, nunca tinha conhecido a igreja em si em Roma, mas a quantidade de pessoas que ele menciona aqui mostra como as pessoas viajavam naquela época, né? A gente pensa que não, porque era muito difícil viajar, né? Era muito complicado, caro e tudo mais, né? E a gente nem imagina que foi tanto, mas as pessoas viajavam, né? De uma cidade para outra. E ele conheceu essas pessoas pessoalmente em outros lugares do Império Romano. E aí criou esse laço de amizade e por isso ele podia chamar cada um por nome. Aliás, no começo da carta de Romanos, em Romanos 1:8, ele fala que antes de tudo sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm, né? Então, realmente, eles eram conhecidos, né? Muito além de Roma. Paulo fala em todo o mundo, porque eram irmãos que já foram para Corinto, que já foram para Éfeso, né? Que agora estão com vocês. E é maravilhoso quando a gente consegue não apenas alcançar a nossa comunidade imediata, mas que outras pessoas também conhecem a nossa fé, o nosso amor um pelos outros, pelo Senhor Jesus. Outra consideração que eu já mencionei no começo, na introdução, que Paulo sempre cultivou relacionamentos. Então, Paulo, o teólogo, né, não vivia trancado no quarto dele apenas estudando enciclopédia, dicionários e aqueles livros gigantescos, né? Mas ele estava no meio do povo. Paulo, o pastor, né, que também ele não era inacessível para as ovelhas. Não era o pastor que depois da pregação ele sumia pela porta dos fundos e ninguém mais via ele, né? Mas ele era aquela pessoa que ainda comia com as pessoas, sentava com a mesa, estava envolvido, né, com a igreja, se importava de fato com as pessoas, sabia o que estava acontecendo, né, na vida das ovelhas. Então estava sempre junto, um pastor de verdade junto com as ovelhas. Paulo, o missionário, não era a pessoa que fazia tudo sozinho, mas sempre trabalhava em equipe, sempre chamava mais pessoas para estarem juntos, sempre levantava mais líderes, porque sabia que um dia Deus poderia chamar para outro lugar, ia embora e aí já tinha gente para tomar o lugar dele. Investia nas pessoas e ajudava outros a descobrirem os seus dons, o seu chamado, né? Não era assim, vou embora e agora a igreja acaba porque não tem ninguém, né? Infelizmente, às vezes acaba assim porque às vezes não tem ninguém de fato. Mas Paulo sempre olhava, orava, né? E estava envolvido com as vidas, porque ele amava pessoas. Porque ele sabia que Jesus amava pessoas, ama pessoas e morreu por todas as pessoas. E por isso ele investia a sua vida nas pessoas. E, mesmo sendo o grande teólogo que ele era, a gente vê que se a nossa teologia não nos leva a amar mais as pessoas, tem alguma coisa errada. Essa teologia não é certa, porque a teologia de Paulo, né, que é a teologia de Cristo, levava ele a amar as pessoas mais e não menos. Ele mesmo escreveu em 1 Coríntios, né, se eu tivesse todos os dons, se eu fizesse todas as maravilhas, mas não tivesse amor, de nada valeria. Não tem valor. A minha teologia se mostra no amor pelo próximo. Ele ainda falou em 1 Timóteo 1, versículo 5, para o jovem pastor, ele disse,
o objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, qual é o objetivo, qual é o que a gente quer alcançar através da instrução na palavra? O amor. Se a nossa teologia não nos leva para um amor mais profundo, né? Mais prático também para com os irmãos, a gente tem alguma coisa errada na nossa teologia. E Paulo era assim. Mais uma observação sobre todos esses nomes. Todos esses nomes, 26 e mais depois, né, na próxima parte do capítulo, são lembrados. São lembrados para todo sempre. Porque Paulo foi tocado naquele momento, né, para lembrar daqueles nomes. São nomes eternos, porque é escritura inspirada por Deus. Né? Ficou ali registrado e milhões e milhões e milhões de pessoas, cristãos e não cristãos, já leram esses nomes. Né? São nomes famosos, né? Famosos hoje em dia, porque tanta gente conhece. E até de uma forma mais engraçada, a minha família tem um amigo que hoje já é idoso e ele sempre foi solteiro. Hoje ele tem uma casa até grande, mas não consegue cuidar da casa, então a casa está cheia de aranhas, né? E ele mesmo já deu nome para as aranhas. Tem uma, como chama mesmo? Trefena e uma trefosa lá no banheiro dele. Mas assim, um irmão que sempre foi colaborador, fez muitas coisas para o reino de Deus, mas hoje não consegue cuidar mais da casa. Mas são nomes que de alguma forma ficam, né, na cabeça das pessoas. Mas a gente sabe que muitas pessoas batalham para serem lembrados, né? Querem que os seus nomes sejam lembrados, querem ser famosos, né? E fazem de tudo nessa terra, nessa vida, para serem lembrados. Muitas vezes acaba sendo o efeito contrário, né? E são lembrados pelas coisas ruins que fizeram, né? Pelos erros e falhas que tiveram, né? Enquanto vivos. Mas com certeza essas pessoas não estavam interessadas nisso. Essas pessoas não fizeram as coisas para um dia aparecerem no capítulo 16 de Romanos. Eles simplesmente amavam Jesus. Amavam pessoas e eram fiéis no seu ministério, naquilo que eles estavam fazendo. E o Espírito então lembrou, naquela hora de escrever, ou na verdade de ditar, né, essa carta, o Espírito lembrou dessas pessoas, desses nomes. Esses nomes são lembrados por quê? Porque de alguma forma estavam conectados à vida de Paulo. De alguma forma cruzaram aí o caminho com Paulo e aí criou uma amizade e por isso são lembrados. Talvez o nosso nome nunca seja lembrado por ninguém ou por nada. E não importa, né? A gente não está aqui para isso. Importa Jesus lembrar o nosso nome. O nosso nome ser lembrado no céu. Como? Através de uma conexão com Jesus. Através de uma conexão viva, né? Como os ramos na videira. Como a gente pode ter uma conexão com Jesus? Através da fé. Através da fé que Ele veio morrer na cruz por nós, ressuscitou por nós e por isso nós temos uma conexão com Ele. Por isso o nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso nome está registrado. Nós somos lembrados. E isso que mais importa. Né? Mas com certeza, se nós somos fiéis em amar as pessoas, naquilo que Deus nos dá, também seremos lembrados, né, por muitas pessoas, porque acabamos criando laços de amizade, assim como Paulo também fez. E última consideração, vocês talvez perceberam que tem várias descrições diferentes, né? Realmente coisas profundas, um amado irmão, um cooperador, pessoas que trabalham arduamente no Senhor, né? Pessoas que arriscaram sua vida. Então, um aprovado em Cristo, né? Várias descrições de pessoas. E enquanto a gente medite, né, em cada categoria dessas, vamos nos perguntar como seria a nossa descrição.
Se Paulo tivesse incluído a gente nessa lista, como ele teria lembrado a gente, encontrando a gente, né? Talvez ficando alguns anos trabalhando junto, servindo junto. O que ele teria escrito sobre nós? Como seria o nosso relacionamento com os irmãos? Como seria a nossa devoção ao Senhor? Como seria nosso comprometimento com a obra do Senhor? Como seria a nossa dedicação ao reino dele? O que ele teria escrito sobre nós? Bom, com essas considerações, vamos ler então parte por parte. Quero começar com os 2 primeiros versículos, que na verdade não é nem saudação, é uma recomendação. Que ele fala: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Então, essa irmã que era desconhecida em Roma, né? Nunca tinha ido lá, e por isso era o costume na época de mandar uma carta de recomendação. Então, Paulo: eu conheço essa irmã, podem receber ela, tá? Ela não vai enganar vocês, e ela é importante, tá? Recebem ela de uma forma digna de uma pessoa no Senhor, uma pessoa santa. Mas quem era essa pessoa, a irmã Febe? Com certeza não era uma pessoa qualquer, porque ela foi encarregada de entregar a carta de Paulo aos Romanos, que com certeza é a maior obra teológica que Paulo já escreveu. Então imagina a responsabilidade dessa mulher. Imagina que mulher fiel e de fato confiável ela era para Paulo falar: entrega essa carta, não tem backup, tá? Não tem uma outra cópia, guarda essa carta com a sua vida, entregue, né? Vai ser uma viagem difícil, uma viagem longa, mas vai com a paz do Senhor, né? Pela graça, vai com Deus e entrega essa carta. E ela foi. Ela enfrentou tudo isso e foi para Roma. Então, uma pessoa excepcional, com certeza. E aqui ainda diz, ela era serva da igreja de Cencreia. Cencreia era a cidade portuária, bem próxima da cidade de Corinto. Então, muito provável que em 1 ano e meio que Paulo ficou em Corinto, essa mulher se converteu também. Além de Corinto, abrir uma igreja lá na cidade próxima, né? Então teve esse alcance ali. E ela era serva. Agora tem um debate muito grande entre os teólogos. Será que ela tinha algum ofício de serva? Porque serva em muitos lugares é traduzido como diácono, ou então diaconisa no caso dela. Será que ela tinha essa posição de liderança oficial ou era apenas o ministério prático? Eu acho que nesse caso nem importa, porque mostra que ela era serva. Quando você tem um ofício, é porque você já atua assim, né? Ninguém é colocado, você agora vai ser pastor da igreja, mas nunca foi servo, né? Nunca fez nada, não acontece assim. Quando você serve, obviamente você é reconhecido como um servo. Então, bem provável que ela foi reconhecida e até tinha essa posição de diaconisa na igreja. Importante é que a gente não vê só ela como mulher, mas são muitas mulheres ali, né? Se não me engano, acho que 7 ou mais nomes ali de mulheres. Tá? Então, é importante lembrar que a mulher tem um lugar importantíssimo na igreja, no serviço da igreja, inclusive na liderança. É errado excluir a mulher, né, do meio da igreja, da liderança da igreja, em tantos ministérios, né? Tem tantas necessidades, não só práticas ou com crianças, com mulheres, mas inclusive no ensino, né? A mulher pode compartilhar também. A palavra só nos fala que em relação à responsabilidade de autoridade teológica sobre toda a igreja, deveria ser o homem. Mas a mulher tem tantas formas, né, de passar a palavra também, de ensinar a palavra, e jamais deve ser incluída. Em 1 Timóteo 2,12, né, fala sobre essa questão de autoridade doutrinária. E a gente sabe que
tanto ministério é feito por mulheres fiéis, né? Mulheres que são servas. Enquanto a gente olha na prática, e muitas vezes faltam homens, né? Os homens que são mais, sei lá, retraídos, são mais devagares, né? Não sei o que acontece, mas geralmente são as mulheres, né? Que estão ali servindo, que são mais rápidas, né? A perceberem as coisas, e é mais raro ver os homens se empenhando, que é algo triste. Mas o maior elogio, provavelmente, dessa irmã Febe, que ela foi de grande auxílio para Paulo e para muitas pessoas. Talvez, a gente não sabe, ela tenha sido uma mulher de negócios, como Lídia, né, em Filipos, e tenha ajudado através dos seus recursos, né, e foi um grande auxílio para Paulo e outras pessoas. Mas, de qualquer forma, foi uma grande honra ter ajudado o teólogo, pastor e missionário Paulo. Que a Bíblia fala, se a gente entrega só um copo de água para um profeta, por ser profeta, a gente vai receber uma recompensa. Então, quantas vezes a gente faz uma coisa que não parece muita coisa, não parece grande coisa, mas você faz por amor, por alguém que está ali com você servindo, e o Senhor vê, e o Senhor recompensa. E por causa de tudo isso que ela era, né, essa serva, Paulo fala, por favor, gente, recebem ela de forma digna de um santo. Então, deem o que ela precisa, né? Sejam hospitaleiros, deem provisão, do que ela precisar, tá? Por favor, ajudem ela. Mas o que é interessante ainda é que Paulo tem que lembrar a igreja disso. Não é automático, né? A gente pensa, né? Deveria ser o mínimo, né? Para alguém que trouxe a carta, né? Tão importante cuidar dela. Mas Paulo tem que falar, gente, existe uma maneira digna para tratar os santos. Façam isso. Porque não é automático, né? Quantas vezes a gente esquece de tratar as pessoas, né? Principalmente da casa de Deus, de uma forma digna, com mais amor, né? Com muito amor. E a gente precisa ser lembrado, precisa ser encorajado, precisa ser às vezes exortado, né? Gente, vamos lá, vamos nos tratar de uma forma digna e vamos receber as pessoas na igreja de uma forma digna. É muito triste quando alguém chega numa igreja e ninguém fala com essa pessoa, né? Se sente assim, peixe fora d'água mesmo. Já é estranho chegar num grupo, às vezes, meio fechado, né? E alguém chega ali e não consegue se enturmar, ninguém nunca fala com essa pessoa. Então tem uma pessoa, né, uma forma digna de receber as pessoas e também uma forma digna de tratar aqueles da família de Deus. Vamos ver as próximas pessoas, que é um casal muito querido, versículo 3 e 4. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. E 5, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Priscila e Áquila, um casal muito querido, onde eles estavam servindo, né? Abrindo a sua casa, fazendo de tudo em prol do reino de Deus. Originalmente eles eram de Roma mesmo, eram fabricantes de tenda de profissão, sempre trabalharam também para se sustentar, mas aconteceu, e fato histórico, em 52 depois de Cristo, que o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Então, até uns problemas na igreja por causa dessa separação ali, né? Depois puderam voltar, mas Priscila e Áquila ainda foram viajar por mais lugares. Chegaram em Corinto e ali encontraram esse Paulo. Paulo também, fabricante de tenda, se juntaram, né, no negócio e trabalharam juntos. E foi provavelmente ali, nesse momento em Corinto, que eles até se converteram, provavelmente trabalhando com Paulo. Que imagina tendo Paulo como colega todos os dias. Já chega aí com bom dia e já tem uma palavra, né? Não, já encoraja você. Vamos, gente. Né? Paulo como colega. A gente pode até inserir ali como seria você como colega, né? As pessoas que trabalham como você são tão abençoadas como alguém que
né, trabalhou com Paulo, você tem essa influência sobre os seus colegas também, como Paulo teve. Talvez nem todo mundo se converte, né, mas que pelo menos uma semente fica ali na vida dos nossos colegas também. E ali eles trabalharam juntos, provavelmente a igreja em Corinto começou na casa deles, porque onde eles foram, eles abriram a sua casa para começar a igreja, uma igreja. Depois eles foram para Éfeso, junto com Paulo, né? Paulo encaminhou eles, depois foi lá também, trabalharam de novo, abriram uma igreja em Éfeso, e ali, a Bíblia também fala em Atos, encontraram um eloquente Apolo na sinagoga. Chamaram ele, provavelmente, para um jantar, né, à noite, e falaram, falta alguma coisa para você entender sobre o Evangelho. Ele não tinha entendido o Evangelho completamente. Depois ele entendeu, esse Apolo foi voltar para Corinto e teve um grande ministério na Palavra de Deus. Então, onde eles foram, ajudaram demais. E nesse momento, então, eles estão de volta em Roma, novamente abriram uma igreja, né, na casa deles, sempre abrindo a sua casa para que pessoas pudessem chegar. Como a gente vai ver, tinha mais desses pequenos grupos. Por quê? Porque nos primeiros 3 séculos, essa era a única forma de se encontrar. Não tinha lugar público, né, no Império Romano para se encontrar com tanta gente. Não tinha prédio grande o suficiente para se encontrar. Então, a igreja numa cidade sempre consistia de vários grupos pequenos que se encontravam nas casas. Isso era comum. Então, uma dessas casas era a casa de Priscila e Áquila. E é maravilhoso a gente ver a devoção desse casal. Para onde eles foram? Eles estavam unidos na paixão pelo Senhor, na paixão por almas, e Deus usou grandemente. Bem diferente do casal que a gente também lembra por nome, Ananias e Safira, que também estavam unidos, mas na hipocrisia e no engano, né? Um querendo cobrir o outro nas coisas erradas. Que a gente tenha mais casais como Priscila e Áquila, né? E Deus pode usar muito. Agora, mais uma mulher, né? Priscila, e as pessoas também notam que em 4 de 6 menções desse casal, Priscila está em primeiro lugar, que era incomum para a época, que geralmente seria o homem em primeiro lugar nas menções. E as pessoas pensam, né, por que ela era mais preeminente nesse casal? Talvez porque ela tinha uma personalidade mais forte, talvez porque ela tinha os dons mais notáveis, né, para a igreja, talvez ela, né, simplesmente tinha uma posição social que era mais considerada do que a do marido. Não vejo problema nenhum nisso, porque se o casal está junto, né, no Senhor, está ministrando sempre junto, cada um com seu dom. Tem, por exemplo, vocês devem conhecer, e a gente em casa gosta muito, a cantora Raquel Novaes, né, Rachel Novaes, e ela ministra ao vivo toda segunda-feira, né, 8 horas, né, no Instagram, muito legal. E quem ministra é ela, né? Primeiro porque ela é a música, né? O marido também toca, mas ela tem esse dom, né, principal, e ela também ministra a palavra. E não tem nenhum problema nisso, né? Cada um com o seu dom. O importante é você estar unido como casal e estar junto. E eles eram, e essa descrição para esse casal, colaboradores, né? Colaboradores, então onde eles estavam ajudando, colaborando, cooperando com o ministério de Paulo, de Apolo e de outras pessoas. Muito auxílio para onde eles estavam. Inclusive arriscaram a sua vida, né, por Paulo. Talvez num desses tumultos que teve lá na cidade de Éfeso, talvez de alguma forma, né, colocaram a sua cabeça ali no lugar de Paulo. Talvez sofreram de alguma forma também, e Paulo era grato por isso. Aliás, todos nós podemos ser gratos que eles arriscaram a sua vida para salvar a vida de Paulo, né? E todos nós podemos ser gratos por colaboradores assim, que estão dispostos, né, a fazer qualquer coisa para que o ministério de outro possa crescer mais.
E a gente pode se perguntar, nós somos assim? Você é um colaborador? Você colabora com o seu tempo, com as suas forças, com os seus recursos no reino de Deus? Você procura necessidades em que você pode suprir, porque você tem o dom, que você tem o recurso. Você enxerga oportunidades em que você pode usar os seus dons, em que você pode ser útil no reino de Deus. Será que nós somos colaboradores? Bom, vamos continuar. Várias outras saudações. Eu não vou ler de novo, porque são descrições mais curtas, né? A partir do versículo 5 dessas pessoas, eu só quero dividir em categorias, okay? Porque algumas descrições vêm de forma repetida. Primeiro, tem vários amados. Amados irmãos e uma amada. No versículo 5 fala de Epêneto, versículo 8, Ampliato, versículo 9, Estaques, amados irmãos. E no versículo 12 nós lemos da amada Pérside. Amados. Os outros, não, acho que eles eram menos amados, né? Todos eram amados irmãos, mas por alguma razão, Paulo lembrou dessas pessoas com mais carinho naquele momento, né? Talvez passou algum episódio que ele viveu com essas pessoas, onde ele sentiu mais o amor, experimentou mais o amor dessas pessoas, mas de qualquer forma, eles estavam muito próximo do coração de Paulo. E ainda mais no caso do irmão Epêneto, porque ele era o primeiro convertido da Ásia. Muito provável através do ministério de Paulo. E quando você tem o privilégio de levar alguém para a fé em Cristo, essa pessoa, essa primeira pessoa você nunca esquece, né? Aliás, você não esquece de ninguém, a não ser que você é evangelista e já levou milhares e milhares de pessoas, né, para Cristo, mas principalmente a primeira pessoa, e Paulo fala, esse é um querido de uma forma especial. Tem a outra categoria de descrição, aquelas que trabalharam arduamente no Senhor. E, de certa forma, é interessante que não tem nenhum homem incluso, né? Nessa lista são todas mulheres, Maria no versículo 6, Trifena e Trifosa no versículo 12 e Pérside também. Trabalharam arduamente no Senhor. E representam essas mulheres, né, que até os dias de hoje trabalham arduamente, né? Dão tudo de si para o Senhor. Mulheres que trabalham tanto, sem nunca receber nenhum reconhecimento, né? Que muitas vezes as coisas acontecem, mas quando ninguém vê, né, ninguém percebe, ninguém reconhece. Mas Paulo reconheceu. Paulo viu. Paulo olhou, né, e falou, eu preciso reconhecer. E a Bíblia, toda a Bíblia, as Escrituras, né, principalmente o Novo Testamento, eleva a mulher à posição que é digna, né, que ela é digna de reconhecimento especial. Já numa sociedade em que a mulher era totalmente excluída, né, era menosprezada, não tinha o valor que ela tem hoje, a gente vê como Deus usava as mulheres. E está escrito ali, reconhecimento das mulheres. As mulheres, o grupo de mulheres que estava com os discípulos de Jesus, né, ajudando nas necessidades práticas o tempo todo, com seus próprios recursos, né? As mulheres que estavam lá na cruz quando Jesus morreu. As mulheres que os evangelistas falam foram as primeiras a testemunharem a ressurreição. Como a gente falou na Páscoa, né? Não valia nada esse testemunho, né, na época, diante de um juiz, de um tribunal, mas mesmo assim eles colocaram, né? As mulheres, então, que nessas primeiras igrejas, na igreja primitiva, trabalhavam muito, servindo de todas as formas, só nos mostram como Deus reconhece, como Deus valoriza. E até, provavelmente, irmãs, né, a Trifena e Trifosa, que, interessante, quer dizer frágil e delicada, né? Até a irmã frágil, a irmã delicada, não pouparam esforços para trabalhar arduamente, né?
para dar o seu suor. Talvez ninguém dava nada pela aparência, né? Aquela, dizer, raquítica ali, né? E não pede nada para ela porque não consegue nem carregar uma cadeira. Mas foram essas as mulheres que, quando todo mundo já estava sentado, descansando, né? Os mais folgados da turma, né? Estavam ali ainda trabalhando até tarde da noite, a frágil e a delicada. E a gente? Será que a gente vai ser lembrado como pessoas que trabalharam ou trabalham arduamente no Senhor? Será que é a gente que deixa o suor, né, que gasta as horas preciosas que a gente tem na obra do Senhor, mesmo quando a gente está cansado já do nosso trabalho, do dia a dia? Será que somos nós que escolhemos trabalho? Que falamos, não, eu só quero o que é mais fácil, o que é mais tranquilo, o que é mais rápido, aí já está resolvido. Mas o trabalho mais pesado, mais duro, eu deixo para os outros no reino de Deus. Será que somos nós aquelas pessoas que trabalham arduamente no Senhor? E ainda tem um passo além, os irmãos que sofreram, né? Tem 3 pessoas nessa categoria. Versículo 7, Andônico e Júnias, que estiveram na prisão com Paulo. Eles sim foram perseguidos e sofreram junto com Paulo. A gente não sabe por quanto tempo, né, estavam ali, mas eles sofreram. Tem vários detalhes, né, que eles eram ou parentes ou então compatriotas judeus, que eles eram também conhecidos pelos apóstolos ou talvez apóstolos mesmo, não como os 12, mas apóstolos, né, enviados por Deus. E ainda eram convertidos antes de Paulo, olha só, né? Provavelmente através do ministério de Estevão, né, que morreu como o primeiro mártir. E Paulo olha para trás e fala, olha, tinha gente nesses primeiros, né, anos de Pentecoste que eu ainda estava perseguindo a igreja, eles já conheciam o Senhor. E com certeza ele também aprendeu uma outra coisa, talvez lá na prisão, porque como a pessoa que divide a cela com alguém, você fica bem íntimo, né? Com aquela pessoa conhece bem. Eles sofreram junto com Paulo. E ainda tem no versículo 10, Apeles. Como ele sofreu? A gente não sabe. Mas diz ali que ele foi aprovado em Cristo. Que provação será que ele passou para ficar aprovado? O que aconteceu na vida dele? Com certeza ele sofreu de alguma forma, mas ele ficou firme na fé. Ele perseverou e no final dessa aprovação, dessa tribulação, ele foi aprovado. Não é isso que a gente quer? A descrição ser aprovado. Ninguém quer passar pela tribulação, né? Ninguém quer passar por problemas para, né, aumentar a nossa fé. Mas é isso que Deus faz enquanto a gente está nessa terra. Ele permite que várias situações venham, né, no nosso caminho para que a gente possa crescer na fé, possa viver a nossa fé e no final, pela graça de Deus, ser aprovado em Cristo. Mas será que a mesma coisa pode ser dito sobre nós, igual essas 3 pessoas? Nós estaríamos prontos para enfrentar sofrimento ou até prisão por causa do Evangelho? Até que ponto a gente está disposto a sofrer perda, dano ou dor por amor a Cristo? E será que nós temos fé mesmo para sermos aprovados no final de todas as provações, de todas as tribulações que todo mundo está passando, né, nesse momento? Que Deus nos ajude a termos fé e ser aprovado. E ter esse carimbo, né, essa descrição no final, talvez, da nossa semana, do nosso ano e da nossa vida. E estamos já caminhando para o fim, só algumas categorias bem pequenas. Tem aqueles que pertencem à casa de. Então, igrejas ali na casa e servos, escravos, todo mundo junto. Versículo 10, Aristóbulo e versículo 11, Narciso. Não podemos dizer com certeza, mas possivelmente esse Aristóbulo, ele era
neto do rei Herodes o Grande, que de fato morava em Roma, né? Tem relatos sobre isso. Era amigo do imperador Cláudio. E após a sua morte, todos os servos, todos os escravos da casa dele passavam a ser propriedade do próximo imperador, que era Nero. Mas ainda se chamavam os da casa de Aristóbulo. Então a gente pode concluir que naquele momento tinha um testemunho cristão no palácio do imperador. Tinha ali pessoas servindo um copo de água, né, servindo a comida, limpando, não sei, com um testemunho em Jesus. E a mesma coisa os da casa de Narciso. Ele possivelmente era uma pessoa conhecida, né, pela história como um ex-escravo que se tornou secretário do imperador Cláudio. E quando Cláudio foi assassinado, e aí depois Narciso morreu, também todos os da sua casa passaram a ser propriedade do novo imperador. Então a gente vê que já naquela época, né, o cristianismo tinha ali invadido, vamos dizer, né, alcançado todas as classes sociais. Estavam até com a pessoa mais poderosa naquela época, o imperador romano. Ainda tem uma família especial, que é a família de Rufo. Possivelmente esse era o Rufo, que é um dos dois filhos de Simão. Simão, que ajudou Jesus a carregar a cruz, né, na via dolorosa, indo para Gólgota ali. E ele tinha 2 filhos que muito provavelmente Simão, né, a gente entende, se converteu depois desse encontro, né, real com Jesus. Seus filhos também e se tornaram pessoas importantes na igreja primitiva. E ainda tem a mãe deles, que Paulo fala que mulher especial. Não sabemos nem o nome dela. Talvez ela tenha ajudado ele em um momento de doença, né? Ou talvez de uma outra forma, talvez um conselho, né, de mãe. Mas ele falou, ela foi uma mãe para mim. Que especial, né? A gente vê todas as gerações ali servindo um ao outro. E por fim, mais 2 casas, 2 igrejas mencionadas ali. Uma comunidade de homens, porque são todos nomes de homens gregos, talvez jovens que tenham vindo para Roma a negócios, né? Ali a casa dos solteiros, né? Fazendo uma comunhão. E uma outra comunidade que se reunia de vários nomes também, e a gente tem ali a outra pessoa cujo nome a gente não tem, que é a irmã, né, de Nereu e a sua irmã. E isso me dá até um certo alívio, tá? Não falando tão sério, mas ao mesmo tempo sério, porque eu acho que Paulo nem lembrava do nome da irmã dela. E um pastor acaba conhecendo muita gente. Você acha que guarda todos os nomes? É difícil, né? Eu até tenho uma certa memória, né, boa nesses casos, mas às vezes não lembro, né? Que alívio que Paulo também não lembrava. Ele deve ter pensado, caramba, como que era o nome dela mesmo? Era a irmã da Nereu, pelo menos isso eu lembro. Então, manda um abraço para Nereu e a irmã dela. Acho que Paulo também não lembrava de todo mundo. E deem um beijo santo, que era o costume, né, da época. Em algumas culturas a gente ainda tem, né? Em outras culturas nem tanto, que você já invade o espaço, né, da pessoa. Então, se alguém vier visitando de fora, né, não precisa dar um passo para trás, mas dar a mão ao invés de um beijo, né? E aí você vai ficar tranquilo. Mas vamos terminar com esses 2 pensamentos que a gente viu agora ao longo desses versículos. Primeiro, quais seriam os nomes para quem você enviaria saudações, inclusive em outras igrejas? Quais são os nomes que você conheceu ao longo da vida, com quem você criou laços de amizade, com quem você criou relacionamentos profundos que ainda duram, que ainda continuam? Porque isso também é importante no reino de Deus. Os amigos que ficam. Os amigos que talvez hoje estão tão distantes, né? Talvez estão longe do nosso dia a dia, mas a gente se alegra que um dia a gente vai estar com eles
na presença do Senhor para todo sempre. Pode até chegar em casa e fazer uma listinha desses nomes para que sirva como lista de oração. E estão longe, né, dos olhos da presença, mas que não estejam longe do coração, né, e das nossas orações. E a segunda aplicação, qual seria a nossa descrição pessoal? Como nós seremos lembrados? E a gente ainda tem tempo para mudar isso, né? A gente ainda tem tempo para sermos mais fiéis, para sermos mais comprometidos, né? Para sermos mais amáveis com as outras pessoas. Dá tempo para a gente falar, Senhor, me muda, me transforma nessa área que eu preciso, eu quero crescer. Como nós seremos lembrados e principalmente em relação ao serviço do reino de Deus, ao serviço ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse capítulo que não parece grande coisa, mas é tão profundo para nós, Senhor. Tantas informações, tantas aplicações que nós precisamos na nossa vida. Obrigado por essa igreja, Senhor, por ter trazido pessoas tão diferentes e diversas. E nós te pedimos, Senhor, continua trazendo essa diversidade que nós vemos ao nosso redor. Desejamos, Senhor, representar mesmo essa comunidade aqui. Desejamos que mais almas sejam alcançadas, mais vidas sejam salvas, Senhor. Usa nós como Paulo foi usado, Senhor. Cada um com o seu dom, mas, Senhor, cada um aberto para ser usado por Ti. E que a gente possa trabalhar um com o outro, de mãos dadas, Senhor, como colaboradores, como cooperadores do Teu reino. Que a gente veja, Senhor, o Senhor fazendo essa obra, mas usando pessoas simples como nós. Senhor, que os nossos nomes também sejam lembrados, claro, no céu, Senhor, por tudo que nós fazemos, por tudo que nós somos, Senhor, mas também que nós possamos deixar um legado para a próxima geração, para os nossos filhos, para as pessoas que vêm depois, Senhor, aqui nessa igreja, para as nossas famílias. Que o nosso legado seja assim como essas pessoas que foram fiéis nas pequenas coisas, fiéis no seu ministério ao Senhor, no seu amor pelo Senhor. Que a gente possa crescer nisso, Senhor. Que a gente seja um amado irmão, que a gente seja, Senhor, aquela pessoa que trabalha arduamente, que a gente seja a pessoa aprovada em Cristo. Ajude a nós, Senhor, a essa semana também colocar em prática aquilo que nós desejamos ser diante de Ti e para Ti. Em nome de Jesus. Amém.